Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs ouvintes da Palavra de Deus. Que a graça e a paz vos seja multiplicada. Estamos aqui, amados, na Cultura M680, a emissora por onde as portas têm sido abertas para que a palavra, a totalidade da Palavra de Deus, para o tempo do fim, possa ser pregada para os filhos e filhas de Deus. Nós externamos o nosso agradecimento, todos os nossos irmãos e irmãs, todos que estão sintonizados conosco, que as bênçãos do Altíssimo possam ser derramadas em suas vidas. Estou com a Bíblia aberta aqui, apenas no Salmo 20, qual eu quero ler antes de entrarmos na mensagem desta noite. Salmo 20 diz: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Meu irmão, minha irmã, nesta noite maravilhosa, nós vamos seguir dentro do contexto de Apocalipse, capítulo 2, que é a escritura que nós tomamos para ter os nossos sermões aqui em busca das almas perdidas nesse tempo do fim, da última era da igreja. Apocalipse 2, versículo 12, apenas o versículo 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Que o Senhor acrescenta bênção à leitura da sua palavra. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e te quer salvar.
do Sétimo Anjo. Muito bem, amados. Apocalipse 2:12, verso parte B diz: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Na programação passada, sem ser de ontem, a de terça, nós falamos um pouquinho sobre essa grande espada, que é a palavra de Deus. E hoje nós vamos seguir aqui, falando um pouquinho mais, que eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que todos nós seremos ricamente abençoados. Já em João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era o verbo, né? A raiz de onde tomamos nossa tradução para verbo ali é logos, que significa o pensamento ou conceito. Tem o duplo sentido de pensamento e linguagem. O logos, a palavra, ou um pensamento expresso, é uma palavra, né? Não é isso maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. E Paulo diz a mesma coisa em Hebreus 1, do 1 ao 3, quando ele diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais nos profetas, ou pelos profetas, a nos falou nesses últimos dias pelo Filho, quer dizer, pelo Logos, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quando nós usamos a linguagem Logos, irmão, irmã, o Logos é a coluna de fogo. Quando Jesus apareceu a Saulo, no caminho de Damasco, ele deparou com o Logos, a luz cegante, que era Jesus Cristo, na sua forma original. Então ali ele diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Nós comentamos isso, da sua pessoa, não pessoas no plural, mas no singular, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, a purificação dos nossos pecados. Como diz, se não me engano, 3,19 de Coríntios, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus fazendo um trabalho através de Jesus Cristo, o véu de carne. Então, veja, a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus expressou-se na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era a expressa imagem de Deus. Novamente, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. O grande Deus Espírito, do qual ninguém podia se aproximar, ao qual ninguém tinha visto ou podia olhar, estava agora manifestado em carne e habitava entre os homens, expressando a plenitude de Deus aos homens. João 1,18 disse: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus, que em diversas ocasiões manifestou sua presença pela nuvem, pela coluna de fogo, que infundia temor no coração dos homens. Este Deus, cujas características íntimas eram conhecidas somente pela revelação de palavras através dos profetas, agora tornava-se o grande Emanuel, o Deus conosco. Declarando-se a si mesmo, a palavra declarar é tomada da raiz grega que frequentemente interpretamos como exegese, que significa explicar e esclarecer completa e minuciosamente. É isso que a palavra viva Jesus fez. Ele nos trouxe Deus, porque ele era Deus. Ele nos revelou Deus com tão perfeita clareza que João pôde dizer acerca dele, ali em 1 João 1, do 1 ao 3, o que era desde o princípio, o que ouvimos, não é isso? Ali foi o Logos, linguagem. O que ouvimos, teve uma linguagem. O que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a palavra viva
foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, de João. Quando Deus foi verdadeiramente revelado, ele se manifestou em carne. Por isso ele mesmo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, meu irmão, minha irmã, você pode ver que todos eles tocaram na palavra da vida, tocaram no corpo de Jesus de Nazaré. Não é isso? Os apóstolos ali, eles podiam comer, beber, andavam com Cristo, eles podiam tocar. Era Cristo no meio dos apóstolos, Cristo entre os apóstolos. Mas no dia do Pentecoste, foi o Espírito de Cristo dentro dos apóstolos. Veja bem, Deus andar com você é uma coisa, e Deus estar em você é outra coisa. Muito bem, irmão, irmã, igreja, ouvintes, nós vamos seguindo mais um pouquinho aqui. Agora, veja bem, essas coisas que falamos é muito rico. Hebreus 1, do 1 ao 3, observamos que Jesus era a expressa imagem de Deus. Ele era Deus, expressando-se a si mesmo como homem ao homem. Mas há algo mais a notar nesses versículos, especialmente os versículos 1 e 2. Está escrito: havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Quero que observe aqui, na margem de sua Bíblia, ali, em referência, se você observar. Se você pegar, principalmente a Scofield, ou outra tradução, você verá uma correção. A palavra pelos, ali, ou pelos profeta, não é uma tradução correta. Deveria ser nos profetas, não pelos profetas. Então, lê-se corretamente. Deus antigamente falou aos pais nos profetas, por meio da palavra. 1 Samuel 3:21b. Porquanto o Senhor se manifestou a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Isso revela 1 João 5:7. Perfeitamente. O Espírito e a palavra são um. Jesus revelou o Pai. A palavra revelou o Pai. Jesus era a palavra viva. Louvado seja Deus. Hoje ele ainda é essa mesma palavra viva. Por isso que vivemos pela palavra. Por isso que obedecemos a palavra. Não podemos fugir uma micra. Não podemos fugir nada da verdade de Deus para esse tempo. Porque é uma verdade revelada. Quando você muda qualquer coisa, então você perverte. Quando Jesus estava na terra, ele disse: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14:10. Aqui está mais evidentemente exposto que a perfeita manifestação de Deus no Filho foi pelo Espírito habitando interiormente e manifestando-se em palavra e obras. Isto é exatamente o que temos ensinado todo o tempo. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Todos aqui são um, não são pessoas separadas uma da outra. São ofícios, são manifestações de um único Deus. Um não pode operar em separado do outro nos ofícios. Se alguém tem verdadeiramente o Espírito de Deus, claro que ele terá a palavra de Deus, e assim que foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando interiormente, e a palavra veio a eles. Assim que foi com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida, e a palavra veio a ele.
Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ele disse: a minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Atos 1:1 e João 7:16. Agora recorde, meu irmão, João Batista não só foi o profeta, mas também o mensageiro de seu dia. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, quando estava batizando no Jordão. A palavra de Deus, que era Jesus, veio a ele. A palavra sempre vem aos verdadeiros cheios do Espírito, ou aos verdadeiros profetas. Essa é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. É essa que Jesus disse que seria a evidência. Ele disse: eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Ora, nós sabemos o que é a verdade. Ele diz: a tua palavra é a verdade. João 17:17b. Novamente, João 8:43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Você notou que Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito Santo? Ora, neste versículo que acabei de ler, tampouco poderiam receber a palavra, quanto mais receber o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. Se você tem o Espírito Santo, como os profetas, a palavra virá a você. Você receberá. Em João 14:26 está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Veja, ele está identificado, o Espírito Santo está identificado com o nome de Jesus Cristo. Vou repetir. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Veja, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui achamos novamente a palavra vindo por causa do Espírito de Deus. Novamente, João 16:13, onde fecha o cerco. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, que é a palavra, ele vos guiará em toda a verdade. A tua palavra é a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, quer dizer, a palavra de Deus, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito trazendo a palavra de profecia. Quero que você observe bem, cuidadosamente, que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era ou falar em línguas, ou interpretar, ou profetizar, ou gritar, ou dançar. Não. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade do seu dia. Você estaria na palavra de Deus para a sua era. A evidência tem a ver com receber essa palavra. Então, meu irmão, eu sempre friso São João 16:13, porque quando o Espírito de verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não, Deus não pode guiar um filho numa coisa errada. Isso choca com a Bíblia. Como é que Deus vai aceitar um dogma? Vai aceitar um batismo errado? Vai aceitar uma santa ceia errada? Vai aceitar doutrinas erradas? O próprio Espírito de Deus, ele tem que arrebanhar as pessoas em torno da palavra do dia, da palavra da hora. Então, por isso que eu digo, não é bem assim, do jeito que muitas pessoas estão pensando. Por isso tem que examinar as Escrituras, por isso tem que ser guiados pelo Espírito Santo verdadeiro, não esses espíritos que tem aí. Primeira carta de Coríntios 14:37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Agora veja isso. A prova do Espírito estar habitando interiormente era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era. Enquanto punha a igreja em ordem, Paulo teve que dizer àqueles que pretendiam ter outra revelação, ali no 36, quando ele disse: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós?
A evidência de um crente cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, a palavra, mas receber a verdade, receber a palavra e crê-la e obedecê-la. Então, meu irmão, minha irmã, por isso que frisamos que nós estamos no tempo do fim, a era de Laodiceia está finalizando, estamos indo embora no arrebatamento, Cristo está descendo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4:16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não os que morreram em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não os que morreram na Santíssima Trindade. Os que morreram em Cristo. Os que em Jesus dormem. Você tem que, se dormir, vai dormir com o nome de Jesus invocado na sua cabeça. Os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Então veja, o arrebatamento, meu irmão, minha irmã, tem 3 estágios: alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. O alarido é esta mensagem, chamando as pessoas, revelando a palavra ao coração do eleito. O que é o alarido? É um grito, é uma celeuma, é uma voz de aclamação, chamando as pessoas, despertando as pessoas à fé original, ao batismo original, à ceia original, às ordens bíblicas estabelecidas pela palavra. Isto é o que o alarido faz: corta o pão do dia e dá para a noiva comer. É a noiva tendo o gozo na palavra. Depois do alarido vem a voz de arcanjo, que é a voz do primeiro anjo, a ressurreição dos santos. Aqueles que estão no pó ressuscitarão primeiro ao ouvir a voz de arcanjo, que é a voz do primeiro anjo. Então eles levantarão do pó e unirão conosco os vivos. Seremos mudados, seremos transformados. Haverá uma união invisível dos vivos transformados com os mortos que foram ressuscitados. Aí vem a trombeta de Deus, que é a subida ao alto. Subiremos para encontrar o Senhor nos ares, porque Cristo não descerá nessa terra. Essa terra está suja, ela está vermelha, ela está contaminada. Ele não pisará seus pés aqui na terra. Ele receberá a sua noiva nos ares. Assim nos ensina a Bíblia. E aí subiremos, e a terra, o mundo entra para o período da chamada grande tribulação. Por isso, meu irmão e minha irmã, que nós frisamos a verdade, as doutrinas bíblicas. Por isso que nós frisamos, por isso que batemos aqui nesta tecla. Por quê? Porque há muita mentira religiosa hoje. Há muito engano religioso hoje. Muita coisa. Tem muita gente chamando Deus de diabo e chamando o diabo de Deus. Agora você notou em Apocalipse 22:17, o espírito e a esposa desvêm. Veja. Quem ouve, diga vem. Veja, a esposa fala a mesma palavra que o Espírito fala. Como é que Deus, o Espírito Santo, fala uma palavra e a sua igreja fala outra palavra? Está errado, meu irmão. Se você está me ouvindo, você é de alguma denominação, e sua igreja não está falando a verdade bíblica de Deus, ela está fora. Não é noiva de Cristo, ela é prima da noiva. Prima não entra para o casamento, prima ficará do lado de fora. Então o espírito e a esposa desvêm. Significa que a linguagem da noiva é a linguagem do espírito. A palavra, a doutrina do Espírito Santo é a doutrina da noiva. Eles falam uma mesma coisa. É a mesma linguagem. Então a esposa fala a mesma palavra que o espírito fala. Ela é uma esposa-palavra, provando que ela tem o espírito. Em cada era da igreja, ouvimos estas palavras: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra.
Se você tem o Espírito, você ouvirá a palavra para a sua era. Assim como aqueles cristãos verdadeiros receberam a palavra para a sua era. Agora, nesta era, você tem que ouvir também a palavra original para esta era. Na era passada, que foi de Filadélfia, eles ouviram o Wesley. Na era retrasada, que foi a era de Sardes, eles ouviram o monge Lutero. E vai até Paulo, o primeiro anjo, na primeira era da igreja. Em cada era, você tem que falar a mesma linguagem do Espírito, senão você está fora. Por isso que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, que é a linguagem do Espírito Santo. O Espírito Santo derramou no dia de Pentecoste e falou na boca de Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E naqueles dias foram batizados quase 3.000 almas. Você não vê o Espírito Santo ensinando. Você não vê o Espírito Santo ensinando alguma coisa, você está entendendo, que está fora. Você vê o Espírito Santo falando dentro do contexto da palavra. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ligado, sintonizado conosco, está com seu coração aí ardendo pela palavra, não é isso? Eu quero deixar claro que o Espírito e a noiva falam uma mesma coisa. Assim como o marido e a esposa, eles não podem ter uma linguagem diferente. A mesma linguagem do marido é a mesma linguagem da esposa. Então, eu quero seguir aqui mais um pouquinho para que você possa captar. Você captou esse último pensamento? Repito, cada era da igreja termina com a mesma admoestação. Quem tem ouvidos, ouça. Um indivíduo, veja, ouça o quê? Qualquer pessoa? Não. O que o Espírito diz às igrejas? O Espírito dá a palavra. Ele tem a verdade para cada era. Cada era tem tido seus próprios eleitos, e esse grupo eleito sempre ouviu a palavra e a recebeu, provando que tinha semente neles. João 8,47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, porque isso vos não as escutais? Ele perguntou. Porque não sois de Deus. Eles recusaram a palavra, suas palavras para os seus dias ali. Porém, a verdadeira semente recebeu a palavra porque eram de Deus. Todos teus filhos serão discípulos do Senhor. Isaías 54,13. Jesus disse a mesma coisa em João 6,45. Ser um com a palavra prova se você é de Deus e é cheio do Espírito. Não há outro critério. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos viajar dentro desse contexto e nós não saímos fora uma micra, porque não tem como. Onde você for, é a palavra. Se você vai no Velho Testamento, Deus vai te mostrar a palavra. Se você vem ao Novo Testamento, Ele vai te apresentar a palavra. E mais do que isso, seremos julgados por esta palavra. Por isso que devemos estar enquadrados com esta palavra. Agora, mas os que são as línguas de interpretação, outros dons, são manifestações. Isso é o que a palavra ensina. Veja 1 Coríntios 12,7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo nomeia essas manifestações. Agora surge esta pergunta muito boa, que eu sei que todos estão ansiosos por fazer. Por que a manifestação não é uma evidência de ser batizado com o Espírito Santo? Visto que certamente ninguém poderia manifestar o Espírito Santo a menos que fosse verdadeiramente cheio do Espírito. Eu queria poder dizer que isso é correto, porque não gosto de ferir as pessoas ou de pisar em suas doutrinas, mas eu não seria um verdadeiro servo de Deus se não lhes declarasse todo o conselho de Deus. Isso é correto, não é? Vamos simplesmente dar uma olhada em Balaão. Eu quero parar aqui, meu irmão, porque quando eu entro nesse contexto, é muito profundo. Você olha para Balaão e vê Balaão tendo uma grande profecia. Você vê ele dizendo:
uma estrela procederá de Jacó. Os magos do Oriente viram a estrela. Você vai poder verificar que em Mateus 2, verso 1, e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, vieram os magos do Oriente dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Veja, a profecia de Balaão foi uma profecia maravilhosa. Foi uma profecia linda. Com o dom da profecia, foi uma bênção. Mas você vai para Apocalipse 2, 14, 15, você vê Deus falando: eu aborreço a doutrina de Balaão, que ensinava a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Então você pode ver que com o dom ele abençoou, mas com a doutrina ele matou. É duro, meu irmão, mas é a verdade. Nós podemos ver hoje muitas pessoas, muitas igrejas têm bons dons, mas com uma doutrina tirando as pessoas da salvação. Com uma doutrina levando as pessoas para o erro. Tem muitos dons. Como eu sempre friso, os dons não salvam ninguém. O que salva é os frutos do Espírito Santo. O que salva é você ser cheio do Espírito Santo. Então, com o dom, ele foi uma bênção. Mas com a doutrina, ele matou. E o que pesa é a doutrina. A Bíblia, você vai lá, você vê que até hoje o balaanismo está nas igrejas. E o que é o balaanismo? É mudar a fórmula de adoração. Em vez das pessoas adorar a Deus verdadeiramente, como diz as Escrituras, os cultos são diferentes, eles passam a exercer a sua fé através de um fetichismo, através disso, através daquilo, através de um objeto, através de um lenço, através de um pano, através de uma toalha, através de uma rosa, através disso. É tantas coisas para tomar o lugar do genuíno Espírito Santo. Então, veja, balanismo é mudar a fórmula de adoração por causa do dinheiro. Balaão caiu por causa do dinheiro. Ele amou o dinheiro. Balaque deu para ele muitos baús cheios de moedas de ouro e de prata, para que ele amaldiçoasse os filhos de Israel. E ele não pôde amaldiçoar, porque não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas depois que Balaão não teve condições de amaldiçoar, então, o que ele resolveu? Ele falou para Balaque: Balaque, você espera. Eu vou procurar o ponto fraco de Israel. Eu vou procurar onde que está a fraqueza desses hebreus. E ele foi lá atrás, na retaguarda de Israel, e olhou a fragilidade de Israel. E aí ele preparou uma festa na cidade, na capital de Moabe, chamada Baal-Peor. Ele preparou uma grande festa e mandou cartas para Moisés, para o povo de Israel, dizendo: nós vamos ter uma festa em Baal-Peor, vocês estão convidados a vir nesta festa. E os povos de Israel, eles eram acostumados a ir na festa lá no Egito, então não tinha problemas eles ir numa festa. Moisés liberou os filhos de Israel para ir na festa lá no país de Moabe, na capital Baal-Peor. O que aconteceu? Balaão preparou as moabitas para fazer striptease diante dos filhos de Israel. E quando aquilo aconteceu, Israel caiu pela fornicação, pela prostituição e adultério. E Deus desceu e morreu 24 mil israelitas num dia só. 24 mil pessoas morreram com uma praga. Deus desceu irado por causa daquilo. E aquilo parou ali? Não, aquilo continuou nas eras da igreja. Porque o negócio é dinheiro. Quantos Balaãos não estão aí hoje atrás de dinheiro? Eles não estão se importando com as almas. Eles estão se importando com dinheiro. Muitos estão caídos por dinheiro. Porque 3 coisas derrubam o homem. E uma das que derruba o homem é o dinheiro. O dinheiro, o amor ao dinheiro. O dinheiro é uma bênção de Deus, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, meu irmão, tem muita gente caída
Tem muito Balaão preocupado com o dólar no bolso. Ele não está preocupado com o miserável pecador, com aquela irmã viúva, com aquele órfão, com aquele que está necessitado. Não. Aquele que não pode dar um dízimo, não pode dar uma oferta. Ele não está preocupado com essa pessoa. Ele está preocupado com aquele que está podendo dar o dinheiro, ofertar, dar o seu dízimo. Ele está preocupado com essas pessoas. Ele está atrás do dinheiro das pessoas. Ele não está preocupado com as almas. Esses são os ministros Balaão. Então, meu irmão, por isso que eu entrei frisando que a noiva e o espírito têm que falar uma mesma coisa. Nós vamos soltar uma faixinha musical para refrescar a sua mente e já vamos voltar aqui para finalizar a nossa porção e orar para as pessoas. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós vamos seguir. Estávamos finalizando aqui falando um pouquinho de Balaão e eu quero finalizar. São 20 horas e 44 minutos. Dê uma olhada aqui em Balaão. Ele era religioso, ele adorava a Deus, ele conhecia o método próprio de sacrificar e também de aproximar de Deus. Mas não era um profeta da semente verdadeira, porque recebeu ele o prêmio da injustiça. E o pior ainda, ele levou o povo de Deus aos pecados da fornicação e da idolatria, como falei. Todavia, quem se atreveria a negar que o Espírito de Deus manifestou-se através dele numa das mais belas porções de profecias absolutamente exata, como disse, do dom, que o mundo jamais viu, mas ele nunca teve o Espírito Santo. Veja bem, ele tinha um dom.
Pois bem, o que você acha de Caifás, o sumo sacerdote? A Bíblia diz que ele profetizou o tipo de morte com que o Senhor havia de morrer. Ele, Caifás, diz, é necessário que um homem morra para o povo. Ele falou isso. Todos nós sabemos que não há nenhum registro dele sendo um homem cheio do Espírito e guiado pelo Espírito Santo, como o prezado velho Simeão e a querida santa chamada Ana. Todavia, ele teve uma genuína manifestação do Espírito Santo. Não podemos negar isso. Portanto, onde fica a manifestação como evidência? Não está aí. Se você é verdadeiramente cheio do Espírito de Deus, terá a evidência da palavra em sua vida. Agora, por que estou falando de Caifás? Caifás profetizou, é dom. Mas Cristo diz que ele era filho do diabo. João 8:44. Você vai ver isso. Cristo virou para o lado de Caifás e diz, vocês tendes por pai o diabo. Então, meu irmão, deixe-me lhe mostrar quão profundamente eu sinto e compreendo esta verdade por uma revelação que Deus nos deu. Antes, quero entrar aqui e deixar claro, bem claro, para que cada um de vocês possam ver que de acordo a classe da semente é o que vai produzir. Se é trigo, vai produzir trigo. Se é joio, vai produzir joio. Mas uma coisa eu quero dizer, é a mesma chuva que cai para o trigo, é a mesma chuva que cai para o joio. O mesmo sol que vem para o trigo é o mesmo sol que vem para o joio. Então Deus derramou do seu Espírito a toda a carne e deu dons para todos. Agora, os dons não salvam ninguém. Tem pessoas que falam, não, vou naquela igreja que tem um dom, um homem lá que ora, mas às vezes tem o dom, mas e a doutrina? Aí está o X da questão. E a doutrina? O que salva não são os dons, o que salva é a doutrina. Dons são irrevogáveis. Romanos 11:29, 11:25 a 29, você vai ler que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Umas pessoas nem arrependeu dos seus pecados e tem dom. Eu conheço pessoas que estão enfiado até o pescoço na droga, na cocaína. E ele fala, profetiza e fala língua e faz tudo. Outros estão enfiados no pecado, no adultério, e profetiza e fala língua e tem visões e tem um monte de dons. Mas olha a condição da pessoa. Então veja bem, a evidência de ser cheio do Espírito Santo é viver a palavra. Você tem que estar na palavra do dia. O que nos leva a ser cheio, a totalidade da palavra nas nossas vidas, dá para nós o direito do sinal. E o verdadeiro sinal é o Espírito Santo na nossa vida. O próprio Espírito Santo é o sinal. Qual que é o verdadeiro sinal? O sinal te marca, você é marcado para o dia da redenção, até o dia da redenção. Então Deus vem e te marca, Deus vem e te sela, quando Ele te dá o Espírito Santo. Então eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar, mas não vou entrar em detalhes agora. Mas finalizando essa parte dos dons, você pode ver que Balaão caiu por dinheiro, Judas Iscariote caiu por dinheiro, não é isso? Sansão caiu por causa de Dalila, caiu por causa de mulher, Sansão. Saul caiu por causa de fama. Você acha que isso aconteceu na Bíblia por acontecer? Não. Todos esses quadros estão hoje diante de nós. Hoje tem os Sauls, que estão caídos pela fama. Hoje tem os Sansãos, que estão caídos pelas Dalila, estão sem força, estão cortados seus cabelos. Não é isso? Falando dos ministérios que não têm poder, a igreja perdeu a sua força, os filisteus vêm sobre si. Cadê a força, Sansão? O Sansão está com os cabelos cortados. Por quê? Porque está no pecado. Então, meu irmão, minha irmã, veja, todos os tipos estão aí. E os tipos não falham. Então, eu friso sempre, nós não podemos olhar o dom. Temos que olhar a palavra. Não podemos, muitas vezes, olhar sinais. Sinais, não o sinal.
O sinal é o próprio Espírito Santo, mas sinais. Ah, naquela igreja está passando bola de fogo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas Satanás personifica também estas coisas. Ele personifica a bola de fogo. Ele personifica movimentos pentecostais. Ele personifica muita coisa. Às vezes a igreja está tendo uma fanfarronada de fé. E não tem nada do Espírito Santo. Por isso que quando Elias foi naquele monte, passou um fogo, passou um vento e passou um terremoto. Mas Deus não estava nem no fogo, nem no vento e nem no terremoto. Depois disso veio uma voz mansa e delicada. Onde que Deus estava? Deus não estava naquele barulho. Deus não estava no fogo, nem no vento, nem no terremoto. Deus estava em sua palavra. Elias ouviu a palavra de Deus. A Bíblia diz que passou o vento, mas Deus não estava no vento. Você vê isso no livro de 1 Reis 22. Passou o vento, 19 a 22 de Reis. Passou o fogo, Deus não estava no fogo. Passou um terremoto, Deus não estava no terremoto. Mas depois, uma voz mansa e delicada. Deus está na palavra. Então, meu irmão, são 20 horas e 51 minutos. Nós vamos ter uma palavra de oração e vamos finalizar. O Tabernáculo da Vida fica na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia. Ali está o pastor José Nelson, o telefone é o 92950847. Pastor José Nelson, você pode contactar com ele se você deseja conhecer esta mensagem. O Tabernáculo Monte Sião agora está na rua Anchieta, número 82, no bairro Piratininga. Tem culto na quarta e na sexta, 19h30, e aos domingos, às 18h30. O nosso telefone é o 9271-1350 e o 3386-1112. E agora nós vamos ter uma palavrinha de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai nosso também. Inclinados para Ti, Senhor, com nossos rostos voltados para o pó, de onde o corpo do pó veio, mas com nossos corações voltados para Ti, ó Pai, de onde nossos espíritos e almas veio, nós entramos pela fé, além do véu, diante do trono da majestade divina, para suplicar as Tuas bênçãos, a Tua graça e o Teu perdão. Senhor, vem abençoar os Teus filhos, os ouvintes do programa, a voz do sétimo anjo, vem abrir-lhes a mente e o coração para compreender a Tua palavra. Porque sem Ti não podemos fazer nada, Pai. Somos carentes da Tua misericórdia. E o fruto do Calvário, quando o Senhor subiu aquele monte do Gólgota e colocou ali o seu corpo sobre aquela rude cruz e morreu pelos nossos pecados, aquilo não foi em vão. Aquilo foi o preço do nosso resgate. O Senhor estava nos redimindo da condenação do inferno. Pai, muito obrigado pelo preço do Calvário, porque o Senhor disse: tem o poder de dar a minha vida e tem o poder de tomá-la de volta. Naquela manhã da ressurreição, naquele domingo, de manhã cedo, o Senhor ressuscitou. E quando o Senhor ressuscitou, o Senhor disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pai amado, nesta noite eu peço encarecidamente, em favor, Senhor eterno, da irmã Sandra, por venda de casa e por uma causa na justiça, a pedido do irmão Wagner, intercedendo em favor da irmã Sandra, que o Senhor ajude esta mulher, esta pessoa, que o Senhor, Pai, conceda para ela a venda do seu imóvel e também esta causa na justiça, que o Senhor dê para ela a vitória. E eu peço também em favor do senhor Ailton, que estava com câncer na laringe, nós entregamos em Tuas mãos, porque o Senhor é poderoso para curá-la e libertar. E também filha Luciana, que teve também um acidente de trânsito. Entregamos em Tuas mãos para que o Senhor possa abençoar a Luciana e também o senhor Elias. E está passando por dificuldade, está internado. Pai, ajude estas pessoas. Também peço, Senhor, em favor do irmão Orlando, que estava um pouco enfermo no domingo passado. Eu entrego em Tuas mãos, que o Senhor ajude o irmão Orlando, ajude o irmão Ademir Vicente, a irmã Sônia e a dona Marina, esta família, Senhor. Peço uma bênção especial para o irmão Ademir e sua família, também para a irmã Elza e a irmã Teresa,
que o Senhor conceda uma bênção especial na vida dessas pessoas. Conceda a vitória, Senhor, porque o teu povo é necessitado. Também, Senhor eterno, irmã Cida do Aero Rancho, que está conosco aqui hoje ali, que o Senhor abençoe a tua filha, que ligou ontem, na terça-feira, para nós, e hoje ela veio, está ali e vai participar da programação com a pastora Miriam, não é isso? E Deus abençoe a irmã Cida. Também, amados, vocês que estão ligados, sintonizados conosco, continue, não desligue o rádio, porque as bênçãos será grande. Que todos os espíritos contrários à palavra de Deus sejam repreendidos. Que o Senhor conceda uma libertação total na vida de cada ouvinte, de cada pessoa. Ajude essas pessoas, meu Deus. Tenha misericórdia dessas pessoas. Cure os enfermos e liberte os oprimidos. Salva os perdidos, Pai. É a nossa oração de misericórdia. Entregamos em tuas mãos porque cremos que receberemos. E essas pessoas acamadas, que elas levantem de suas camas agora. Não aceite a enfermidade. Tome posse da sua cura. Levanta e seja curado. Que o Senhor, nesta noite, é uma noite de cura, de libertações. A fé, ela move não só montanhas, ela move todas as coisas. A fé é uma substância poderosa que o Senhor nos deu. A fé, ela estabelece, é um terceiro braço, que ela maneja a espada do Espírito Santo. Então, Senhor, conceda pela fé a vitória, a cura para essas pessoas. Entregamos em tuas mãos cada um, cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito bem, amados, eu quero finalizar aqui pedindo para repetir o celular. O nosso celular é o 9271 1350. 9271 1350 é o meu celular. Do pastor José Nelson é o 9295 0847. Se você deseja, pode contactar também o pastor José Nelson, que lhe dá sustentação com a mensagem da hora. Vamos ficando por aqui, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe ricamente, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Andava triste, sem amparo, sem destino, qual mendigo, sem alento, sem abrigo, sem um amigo, sem ter paz no coração. Solidão me acompanhava, sem ter direção. Tal qual Jacó, parei no meio do caminho. Ele não via que o Senhor estava ali. Era Betel, seu lugar de adoração. Deus da mesma salvação foi quem nos trouxe aqui. É com certeza um trabalho a fazer, ao receber mais uma bênção do Senhor. Às vezes não entendo onde me mandando, sempre vou realizando o que me mandou. Mas os caminhos de José para o Egito, eu acredito o que dita meu Senhor. Escreve certo pelas linhas gloriosas, torna a vida majestosa de um sofredor. Foi o Senhor quem me trouxe até aqui, foi o Senhor quem te trouxe até aqui. Eu sinto arder em minha alma anelante, que foi Deus que nos trouxe até aqui. Foi o Senhor quem me trouxe até aqui, foi o Senhor quem te trouxe até aqui. Eu sinto arder em minha alma anelante, que foi Deus quem nos trouxe até aqui. Tal qual Esther lá no reinado de Assuero, eu quero bem lembrar o que acontecera.
Foi como escrava, mas se tornou a rainha, sem saber que o Senhor tinha plano a defender. Foi Daniel como cativo a Babilônia. Mais tarde os sonhos do rei foram traduzidos, de forma que as vitórias superaram lutas. Por mais astutas que sejam, Deus é mais poder.